Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso podcast aqui, Falar é Fácil. E a gente sempre tem a preocupação de trazer pessoas aqui que têm um conteúdo, uma história bonita para contar. E dessa vez tenho um prazer muito grande de apresentar para vocês o Heitor Siviero. Heitor é amigo de longa data, seja bem-vindo em nosso programa, Heitor. Prazer em te receber. Obrigado pelo convite, Reinaldo. Heitor, assim, durante um tempo, lá em 2015, assim, a gente teve um contato, ele prestou serviço aqui para Passadori e a gente já teve, desde lá, uma boa amizade. Tem amizade com o pai dele também, né, que é o Divaldo Siviero. E, assim, ao longo do tempo, a gente tem mais conversado com o pai dele do que com ele, mas sempre sabendo das histórias aqui do Heitor. E o Heitor veio contar um pouco da história dele. O Heitor, ele tem todo um trabalho, ele é sócio da G4 Educação. E sua participação muito ativa e intensiva lá na G4. É responsável pela vertical de educação, produtos. São 50 produtos, né, que oferece para grandes empresários, donos de empresas de maneira geral. E também áreas de mentores, de experiência com o cliente, gestão estratégica da G4. Pouca responsabilidade, não é, Heitor? Bastante coisa que eu tomo conta lá. Heitor, um pouquinho da sua história, só para que quem está vendo a gente aqui são educadores, são profissionais de recursos humanos, são profissionais de maneira geral, são pessoas que lidam com educação. Então, é um público bastante diversificado, mas desse nível assim, de muito empreendedorismo, muitas pessoas que têm a ver com empresas. E provavelmente pode ser que muitas das pessoas sejam interessadas ou sejam interessantes para você em termos de contato, relacionamento, fazer um bom network. E por que não, participação dos negócios da própria G4. Legal. Mas então, assim, G4, antes de entrar no G4, um pouquinho da sua história, de onde você veio, o que você fez, para depois chegar até na G4. Bom, Passador, então, meu background, assim, a minha formação ela é muito voltada para a parte de economia, finanças e controladoria, então eu trabalhei desde cedo, ali, comecei trabalhando em bancos, trabalhei no HSBC, depois na Kodak, Banco Votorantim, sempre na área de controladoria e planejamento financeiro. Então, essencialmente, eu planejava o resultado e controlava para ver se ele estava indo certo, né? Fazia orçamento, o business plan, budget, todas essas informações e reportava o resultado da maneira certa, né? Então, esse foi meu background ali, minha carreira, que durou provavelmente uns 7, 8 anos, mais ou menos, nessas áreas. E aí eu sempre tive um ímpeto empreendedor muito forte, né? Então sempre quis empreender, acho que desde antes de eu começar até na faculdade. E aí, por volta ali de 2011, surgiu uma oportunidade, eu já estava estava muito bem na carreira no Banco Votorantim, crescendo bem, com uma boa remuneração, e resolvi largar tudo para montar uma empresa em 2011. E era uma empresa muito voltada para, na época, era marketing digital e performance, muito diferente do que é hoje. E foi meio que abrir mão de toda essa carreira que eu estava indo super bem para montar uma empresa sem ter nenhum suporte, digamos assim, né? E foi uma jornada empreendedora grande. Assim, eu fiquei quase 7 anos com essa agência de performance, né? Nosso foco era essencialmente divulgar empresas, geração de leads, geração de vendas. E aí eu sempre tive uma vontade de construir algo que fosse realmente grande, algo que fosse realmente impactante, principalmente no país, né? E aí eu saí dessa sociedade em 2018, mais ou menos. Depois eu montei algumas outras empresas também, muito voltadas para a parte de educação. Montei alguns e-commerces também que deram certo, a gente cresceu super bem. E aí ali em 2019 foi quando começou de fato o G4. Na época não era G4 Educação, ainda era Gestão 4.0, Imersão e Mentoria. Era o único programa que a gente começou a desenvolver em 2019. Quem criou ele foi Thales Alfredo Nardon. E com a ideia de ser um programa que ajudasse em donos de empresa. E a ideia era fazer 1, 2 edições por ano ali, né? Só que logo na primeira turma o sucesso foi tão grande, várias pessoas pedindo para fazer. E o que era para ser feito 2 vezes por ano começou a ser feito praticamente todos os meses. Então eu cheguei ali no G4 no meio de 2019, quando estava indo da 5ª para a 6ª edição ali do evento. Hoje a gente já fez mais de 500, para justamente ajudar a construir, transformar o que era um simples programa em uma empresa que é o G4 Educação hoje, né? Então hoje o G4 ele é muito mais do que uma escola, a gente fala que a gente é mais um ecossistema de negócio voltado para donos de empresa, onde a gente oferece desde educação. Então a gente tem programas para
desenvolvimento de competências ali para donos de empresa. A gente sabe que muitos donos de negócio, eles são aqueles donos que eles vão mais na tentativa e erro para dar certo do que ter uma formação, do que ter algum tipo de conhecimento estabelecido. E a gente entra com esse suporte, então ajudando tanto na questão de conhecimento, ampliando o repertório deles em relação a técnicas, modelos de gestão, marketing, vendas. E o que a gente fala também de renovando um pouco da ambição deles, né? Então, empreender no Brasil é difícil, né? Carga tributária elevadíssima, governo jogando contra. Isso, infelizmente, muitas vezes, né? E a gente entra para dar esse suporte e mostrar que é possível, sim, construir grandes empresas no país, que deem certo. E tanto que o nosso grande objetivo lá é gerar 1 milhão de novos empregos pelos nossos alunos. Né? 1 milhão de novos empregos? Até 2030. E em termos de faturamento, você falou 1 milhão de novos empregos, mas eu vejo assim que vocês estão crescendo gradativamente e de maneira bastante intensa em tão pouco tempo. Faturamento, só para ter uma ideia da dimensão, do tamanho do negócio. Eu sei que vocês publicam isso porque eu não tenho nenhum constrangimento. Quanto é que vocês estão ganhando? Não é bem assim. Não é uma pergunta indiscreta, porque isso não se pergunta, mas em termos de empresas, quando se fala em termos de faturamento, se mostra assim, pelo resultado, a seriedade, o empenho e o sucesso do trabalho que vocês fazem. Hoje, falando de grandes números do G4, né? Então a gente, ano passado, em 2024, faturou 317 milhões, com 5 anos de empresa. Esse ano a gente está mirando 500 milhões de faturamento, construindo um plano para garantir chegar nisso. Mas esse é mais, acho que um output, assim, né? É um resultado do trabalho que a gente está fazendo. Isso assim, envolve o faturamento dos alunos de vocês ou o faturamento da própria... Faturamento seus em relação aos produtos que vocês oferecem? Nosso próprio faturamento, dos produtos que a gente vende. Tá. E se fosse falar dos faturamentos, dos números dos nossos alunos, que daí é o que a gente mais tem orgulho, assim... Então, a gente já gerou pelos nossos alunos mais de 700 mil empregos. Então, a gente monitora isso. E como que a gente faz isso, né? Depois que o aluno passa pelo G4, a ideia é que ele acelere o crescimento da empresa dele. Faturando mais, ele tende a contratar mais pessoas. E a gente faz esse acompanhamento desde a primeira turma lá, com todos os alunos, quanto que eles estão crescendo, faturando e contratando. E esse ano, com 6 anos, a gente chega num número de 700 mil empregos. Tem 2 pontos. O primeiro deles é assim, eu fiz administração de empresas quando eu resolvi também fazer o meu próprio negócio, isso há 40 anos. Eu não tinha essa estrutura, não tinha uma G4 aí para nos apoiar, foi tudo na raça. E percebi muita coisa interessante. Tudo que eu havia aprendido na escola, pouca coisa eu usava na minha vida prática. Por quê? As estruturas de Taylor, Fayol, das teorias de administração, quando se estudava isso há 40 anos. Em termos práticos, tem a gestão financeira, administração de pessoal, enfim, uma série de coisas que, na prática, não era bem isso. E nós também, ao longo desse tempo, treinamos, em termos dos nossos trabalhos aqui, mais 120 mil pessoas em cursos de comunicação, em cursos de alguns de liderança, e comunicação de forma direta e indireta, depois enveredando para comunicação não violenta, por storytelling, outros produtos, comunicação assertiva, etc. Mas sempre com um pano de fundo a comunicação. De alguma maneira, substituindo aquilo que as escolas não conseguiam oferecer. Porque eram atividades e necessidades práticas que, a minha visão é assim, que nem sempre as escolas, por mais esforço que façam, mas estão atreladas a uma estrutura de MEC, de educação e cultura, etc., tem uma programação. E a mudança do sistema educacional de maneira ou de outra, de maneira geral, é muito lenta em relação às próprias tendências e modificações do próprio mercado. O que faz com que muitos desses cursos mais impactantes gerem resultados muito mais ativos e efetivos de acordo com as necessidades das próprias pessoas e das próprias organizações. Como é que você vê a G4 inserida nesse contexto? Pegando até o gancho do que você falou, hoje, se você analisar a indústria da educação, falando especificamente a sala de aula ali, método de ensino, foi uma das que menos evoluiu ao longo dos últimos 100 anos. Então, você pega uma sala de aula de 1920 igual e uma de 2020, ela é muito parecida. Você tem um projetor, alguma coisa ou outra que muda ali, mas substancialmente não teve uma mudança que foi disruptiva, assim, revolucionária. Ela foi muito mais melhorias incrementais e pequenas que foram feitas ao longo do tempo. Então esse já é o primeiro problema, assim, né? Então, a academia, assim, as escolas mais tradicionais, elas focam muito em passar conteúdos, né? Então, você lê um livro lá, o professor te passa conteúdo, mas ela não se preocupa em desenvolver competência, né? Então, quando a gente fala de competência, você precisa do conhecimento, obviamente, mas você precisa tanto de habilidade e atitude para conseguir fazer. Que é isso que o G4
preocupa muito em fazer, né? Então a gente tem um modelo completamente diferente de ensino do que normalmente as grandes escolas, ou as academias e faculdades, universidades fazem, que ele é um modelo muito mais prático, pensado para o dono de empresa. Então o dono de empresa normalmente ele não tem muito tempo para dedicar a estudo, né? Ele precisa muito mais resolver problema do que propriamente aprender, digamos assim, né? Então a preocupação dele é como que eu vendo mais, como que eu resolvo meu problema de liderança, como que eu contrato melhor. Eu não preciso passar uma gama de teorias para ele, eu preciso mostrar caminhos que funcionam, colocar ele de frente a frente com pessoas que são referências nesse assunto, que já fizeram, que já erraram, para aumentar um pouco o repertório dele naquele assunto e ensinar ele da maneira de fazer da maneira correta, promovendo um pouco mais de habilidade, um pouco de atitude. E quando você promove essa mudança ali no dono de empresa, ele executa aquilo dentro da empresa dele, o resultado vem muito mais rápido do que ele se fizesse, às vezes, 2 anos de MBA ou alguma coisa nesse sentido. Isso esbarra numa questão que eu tinha pensado, porque tinha 2 coisas para falar com você. Uma foi aquela que eu falei, outra que foi essa assim. Eu tenho ouvido, claro, a gente se escuta e vê muita gente fazendo assim, não, teve lá um trabalho de acelerador de processo de organização, então você vai entrar lá e você vai sair em uma semana, um dia de curso, 2 dias de curso, você vai sair milagre, você vai resolver todos os seus problemas. Eu tenho visto muita gente falar, então você junta, tem auditórios com 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, 5 mil pessoas, e assim, aquela promessa, e agora sim, se você quiser, você vai ter que fazer um curso que custava 90, depois para 50, você vai pagar em 5 vezes de R$1.000, sei lá. Então tem muitas promessas assim, que são até consideradas muito volúveis, muito até duvidosas, infantis, perigosas e até ludibriosas, para não dizer uma palavra um pouquinho mais pesada, né? Então é assim, até que ponto que, claro, pelo resultado que vocês oferecem, pelos resultados tangíveis que vocês estão oferecendo, mostra que tem uma seriedade por trás disso. Sim. Não é uma promessa vã, não é uma promessa vazia, não é uma questão assim de vou te prometer uma coisa, depois pegar o meu dinheiro, porque eu cresço, mas você continua com o seu problema. Porque mudanças de atitudes e comportamento não acontecem do dia para a noite a partir de um simples estímulo, de uma simples aula. São mudanças que exigem que a pessoa mude hábitos, que mude procedimentos, que implemente certas ações que vão, ao longo do tempo, gerar os resultados esperados. Não é? Uma coisa interessante, assim, a base do nosso planejamento estratégico ela garantir que o G4 seja o melhor parceiro para o dono de empresa ao longo da jornada dele, né? Então, a gente aposta muito no longo prazo. A gente tem plano até 2032 do que a gente quer transformar o G4. Né? Então, a gente não é aqueles aventureiros que às vezes fazem essas promessas. Talvez a palavra foi bem essa, aventureiros. Ou pessoas que prometem mais, mas não vão entregar. Mas está vendo como nós crescemos, faturamos tanto. Mas espera aí, será que o seu cliente faturou? Porque o grande objetivo, creio que o sucesso de vocês seja não vocês só faturarem, porque é claro, se estão faturando porque estão tendo um trabalho útil e as pessoas estão acreditando e investindo. Mas principalmente na preocupação com a ponta, Sim. que é o cliente ficar feliz e satisfeito. Hoje, mais da metade da receita que o G4 gera é de recompra de outros alunos. Então, são alunos que estão comprando 2, 3, 4 vezes o nosso produto. Então, se a gente não se preocupasse com a qualidade de promover a mudança, a gente não teria um índice de recompra tão alto assim. E é o que a gente se preocupa. Então, a gente quer trazer donos de empresa para dentro do ecossistema do G4 e ficar durante muito tempo com eles. E eu só consigo ficar durante muito tempo com esse dono se eu estou entregando resultado para ele, se eu estou causando impacto nele, se eu estou fazendo ele um gestor melhor, se a empresa dele está melhorando. Então, a gente se preocupa muito em garantir que ele tenha o melhor resultado possível, porque se ele tiver resultado, a empresa dele crescer, ele melhorar, ele vai voltar e vai comprar mais coisas do G4. Então, essa que é a nossa premissa básica de funcionamento. Fica para você aí uma sugestão já para você pensar um pouco a respeito disso. Eu conheço o Heitor já há vários anos, pelo menos uns 15 anos, perto disso. E sempre acompanhando assim, o esforço, o empenho dele, a dedicação e tal. Estudou no Mackenzie, outro mackenzista também, a própria formação, a própria estrutura e história já mostra assim, a própria origem, né? Mas é assim, aquela pessoa que é dedicada e fazendo aquilo que faz e fazendo com prazer. E assim, o prazer muito de ver o seu trabalho. Então, é importante estar cercado de pessoas sérias, pessoas que de fato entregam, de fato gera a qualidade que é esperada. Então, você é empresário, empreendedor, você que sonhou em montar o seu negócio, tem que tomar um certo cuidado em relação às promessas vazias e fúteis que estão por aí e que te prometem, na verdade, não te oferecem nada, só vão tirar o seu dinheiro
E eu já vi casos de pessoas investindo aí R$250 mil, R$20 mil em 2, 3 dias. Depois acabou a pessoa, mas não ia ter uma continuidade? Tinha, mas não teve e tal. Ou seja, muito arrependimento em relação a isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, certamente, assim, pelo que eu estou vendo e acompanhando, por isso que eu tive o prazer de convidar o Heitor para compartilhar o sucesso da sua empresa. Mais do que o sucesso da sua empresa, é o seu sucesso como pessoa, como ser humano, né? Fazendo o que faz e com a qualidade. E outra, própria formação moral, que eu penso que é mais importante de todas, porque se a pessoa conduz um trabalho dessa natureza, dessa magnitude, como eu costumo dizer assim, com esse nível de responsabilidade, não é qualquer entrega fútil e vazia, é uma coisa séria, que tem consistência e tem como provar isso, não só pelo que fez, mas pelo que está fazendo e pelo que pretende fazer. Então, nesse sentido, Heitor, parabéns mesmo. Obrigado. Para você, depois eu vou deixar, se você ficar até o fim, vai deixar aqui o contato dele, caso você queira saber um pouco mais, e por que não procurá-lo para, quem sabe, implementar na sua empresa uma sistemática que possa também te alavancar para outros níveis daqueles que você já tem conseguido até então. Um pouco da vida pessoal, gostaria de saber de você, Heitor. Sei que recentemente, dá uma cara de felicidade dele, uma filha, né, nova, assim. Fala um pouco da sua vida pessoal, da sua vida. Da sua filha, já falei, a primeira filha, primeiro filho. Segunda filha. Eu estou completando 40 anos ano que vem, né? Então, relativamente jovem ainda. Mas foi o que eu falei, assim, o meu background ele é muito focado em economia. Eu sempre gostei muito de estudar. Até a próprio monografia, ali, minha tese da faculdade foi sobre o impacto da educação no crescimento econômico dos países. Existe uma relação direta. Então, educação sempre esteve junto comigo ali desde da época da faculdade. Eu sempre gosto muito disso, estudo muito isso. E hoje, a gente estou como sócio ali do G4 Educação. A gente está completando 6 anos. Tenho uma filha de 2 meses que acabou de nascer, recente. Tenho outro filho de 3 anos, que completou 3 anos agora mês passado. E uma esposa maravilhosa também, e tento balancear, segurar todos esses pratinhos, né? Porque atuar fortemente numa empresa que a gente vai crescer aí, faturar 500 milhões, crescendo mais de 100% por ano, e com 2 filhos pequenos e uma esposa em casa, né, não é uma tarefa fácil, né? Então eu tento equilibrar isso da melhor forma possível. É muito comum ouvir. Eu mesmo confesso que padeci um pouco desse problema de me entregar demais ao trabalho e de alguma maneira prejudicando um pouco, né, a vida de contato e relacionamento com os familiares. Os meus filhos, na medida do possível, tinham contato com eles. Hoje eu tenho assim, mais contato do que tinha até então, porque agora eles trabalham comigo, estão aqui sempre presentes, e o prazer é muito grande de estar com eles. Mas sacrifiquei em muitas viagens, muitos trabalhos e finais de semana em função do próprio trabalho. E trabalhava de manhã, à tarde e à noite, num talvez desespero de crescer, sem toda uma estrutura, uma infraestrutura, que hoje talvez seja mais fácil. Então, esse é um cuidado que eu creio que um bom profissional deve ter, que é o equilíbrio entre a vida pessoal, a vida social, a vida espiritual, a vida familiar, a vida social, a vida financeira, ou seja, viver em harmonia e também cuidar da própria saúde. Quantas pessoas se entregam demais ao trabalho e depois se esquecem de saúde? Hoje, 6 horas da manhã, eu estava andando no Parque Ibirapuera com um querido amigo que é o Reinaldo Domingos. Estávamos lá das 6 às 8. Depois tinha correndo porque tinha que passar, pegar meu filho para chegar aqui às 9, tínhamos compromisso aqui de fazer esse podcast. Então, hoje era mais um dia. Então, assim, cuidar de caminhar, andamos 6 quilômetros, depois para um cafezinho, bate-papo, que até ajuda a desanuviar, falar um pouquinho das fofocas, das coisas boas. Então, esse equilíbrio de vida, como é que você vive isso, Heitor? Hoje, por vários momentos do G4, a gente já teve muitos momentos de crescimento extremamente acelerado, né? Então, teve um ano, por exemplo, que a gente saiu de 50 para 150 milhões de faturamento. 50 para 150 milhões de faturamento. Gente, quando eu escuto uma coisa dessa aqui, eu vejo assim, uma empresa relativamente pequena, de 6 anos de existência, com esse padrão. Quer dizer, uma startup que deu certo e assim rapidamente. Daqui a pouco chega lá no unicórnio, né? E não vai faltar muito tempo. Então, a pretensão é para o próximo ano chegar... 2027 a gente vai chegar a 1 bilhão de faturamento. 1 bilhão de faturamento. Olha só que coisa extraordinária. Então, mas quando eu escuto uma coisa dessa, eu falo assim, poxa vida, isso é possível, né? É viável isso, porque a gente sonha, batalha tanto e quando vê de fato acontecer isso, poxa vida, isso é para celebrar, para comemorar, para fazer belas festas,
porque assim é o sucesso que mostra que existem possibilidades e caminhos. Agora, como trilhar esse caminho? Qualquer que seja o seu trabalho, qualquer que seja o negócio. Pode ser que você trabalhe tanto, talvez esteja sozinho, talvez não consiga se você fizer sozinho. Então, quais seriam, essa é uma pergunta próxima, as receitas básicas para conseguir essa capilaridade e esse sucesso? Uma coisa, a gente até costuma dizer, é sorte, né? Sorte é você estar no lugar certo, do jeito certo e as pessoas certas. Mas para ter essa sorte, e além da sorte, o que fazer para ter esse sucesso? Eu acho que o que você falou faz sentido, assim, quando a gente fala sobre estratégia, a sorte eles chamam de acaso, né? E o acaso ele acontece. Então, assim, o acaso ele é um fator determinante dentro do sucesso de várias empresas, que é você estar no timing certo, no momento certo, na hora certa, isso tem um determinado peso. Mas não é só isso. Eu acho que fatores que são fundamentais assim, para qualquer empresa dar certo, o que eu sempre procuro levar para o meu time, que a gente sempre teve na cabeça muito forte, são algumas coisas. Primeiro, capacidade de execução. Então, todo profissional e toda empresa que dá certo, ela tem uma capacidade de execução muito grande. O que é capacidade de execução? É você fazer muito bem feito o que você se propôs a fazer. Então, vou lançar alguns cursos, vou criar uma máquina de vendas. Você precisa conseguir tirar aquilo do papel e colocar aquilo lá para rodar e funcionar. Parece uma coisa óbvia e simples, mas muitas empresas não fazem. Às vezes elas ficam planejando muito tempo, pensando muito tempo, executam da maneira errada, preciosismo de maneira excessiva. Então, você ter uma excelente capacidade de execução é um dos fatores que é mais importante para o sucesso de qualquer empresa. E aí tem um livro que chama, o próprio nome do livro chama Execução, que é do Rancharan, e eu não lembro o nome do outro autor que fez com ele. É um livro que já deve ter uns 15 anos, que ele explica exatamente sobre isso, como que você cria capacidade de execução dentro das empresas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é você ser o melhor no que você faz. Para mim, esse é um dos grandes diferenciais que você precisa ter. Assim. Você tem que ser o melhor no que você se propõe a fazer. Então, se você tem um determinado produto que endereça determinada dor de mercado, com determinado posicionamento, determinado preço, você tem que ser indiscutivelmente o melhor naquilo lá. E aí não precisa ser necessariamente o mais caro. Você pode ter o produto mais barato do mercado, só que ele tem que ser o melhor. Você tem que ter o melhor atendimento, o melhor produto, a melhor proposta para o mercado. Se você te garantir que você tem isso, se você for obstinado por fazer isso, você já vai estar à frente de grande parte da sua concorrência. Então, quando você junta uma excelente capacidade de execução com um bom produto no mercado, boa parte do sucesso você já tem. E aí, os outros elementos que fazem parte é você construir uma excelente máquina de vendas, que envolve tanto a questão de garantir que você tenha uma audiência grande e a demanda esteja sempre vindo, você conseguir converter essa demanda e combinar tudo isso. Então, se você garante, uma boa capacidade de execução, o melhor produto do mercado, uma boa máquina de vendas, naturalmente clientes satisfeitos e controle de custos e despesas, sua empresa vai crescer de maneira consistente. Então, uma fórmulazinha, eu não gosto de falar muito de fórmulas mágicas, mas assim, se fosse falar 5 pontos essenciais ali para o sucesso, seriam esses, né? Capacidade de execução, bons produtos, uma máquina de vendas, clientes satisfeitos e controle de custos e despesas. Se você tem isso daí sistematicamente dentro da sua cabeça, ali, da sua rotina diária, com certeza você vai ter sucesso. Vamos imaginar, Heitor, só para te instigar e aproveitar um pouco do seu conhecimento, mais que conhecimento é commodity. Hoje você entra no ChatGPT, o antigo Google, né, que foi substituído de alguma maneira pelo... Assim, pesquisa, você tem as informações muito prontas, né? Commodity hoje a informação. Mas vamos lá, uma pessoa que montou a sua empresa, ela tem um bom produto, é uma pessoa obstinada, que trabalha de manhã, à tarde, à noite, faz de tudo que pode, lê, busca informações, consegue fazer assim, atender bem aos seus próprios clientes, mas não cresce. Talvez tenha uma limitação em relação à sua máquina de vendas. Por quê? Vamos pegar esse aspecto, porque uma empresa que não vende, obviamente ela pode ter bom produto, mas de repente não cresce, não subsiste. Ela acaba tendo que fechar, porque se a venda não é suficiente para pagar as contas, né, e o investimento, a não ser que tenha um bom padrinho, uma boa estrutura e um bom dinheiro para suportar uma dificuldade que eventualmente uma empresa possa passar. Mas assim, quais são os gargalos e os pontos mais difíceis que você tem observado junto aos seus clientes que impede que ela tendo, muito embora assim, bons produtos, boa execução,
o melhor que pode fazer dentro dos limites dela, mas tem algumas limitações. Quais são essas limitações comuns? Porque às vezes uma pessoa que é um profissional, vamos lá, técnico, ele talvez não tenha essa visão empreendedora ou empresarial de fazer um planejamento estratégico, um business plan adequado, e ela padece, ou tem uma estrutura comercial que não consegue decolar, não consegue vender, talvez vendedores que não são tão proativos, ficam lá esperando leads caírem no colo, etc. Não tem uma pegada talvez diferente em relação a uma estrutura de marketing ou de vendas. Pode ser? Se dando como exemplo de maneira geral. Quais são os principais problemas, os gargalos que impedem que uma empresa de fato evolua nesse nível de velocidade? O que eu acho, assim, né, Passador, vender não é uma coisa natural do brasileiro. Né? Assim, você pega, normalmente o brasileiro ele tem receio de vender, ele tem aquele perfil de querer ser amigo de todo mundo. E o que eu vejo, uma das grandes falhas de muitas empresas é não priorizar essa questão da máquina de vendas. E quando eu estou falando máquina de vendas, é você ter canais de marketing muito bem estruturados que gerem demanda e você ter um time que consiga capturar essa demanda. Então as empresas, muitas vezes, elas negligenciam isso. E se, naturalmente, sua empresa não está crescendo, você não está vendendo, ela vai estar morrendo. Hoje a gente está com uma taxa de juros de 15% no país. Se sua empresa não está crescendo 15%, no mínimo 15% por ano, ela está diminuindo ao longo do tempo. É verdade. Então, é mais fácil você pegar esse dinheiro e colocar na renda fixa ali do que você montar um negócio. Então, priorizar a questão de vendas ali, marketing, é uma das coisas importantes ali nas empresas, né? E eu vejo que elas falham muito nesse sentido. E aí, quando a gente está falando de falhas, separando nessas duas grandes áreas ali, né? Primeiro, lado de marketing. Muitas empresas não investem em marketing ou não fazem o esforço necessário dentro de marketing para gerar demanda. E muitas vezes, quando elas fazem da maneira errada. Então, não acerta o canal certo, não pensa muito na questão de você conseguir gerar leads e por aí vai. E um outro ponto também que acontece muito de erro é você não controlar necessariamente o seu time de vendas. Então, você precisa ter um time de vendas forte, controlado, que você tenha dedo no pulso ali para saber o que eles estão acontecendo e ser obstinado em todas as propostas que você enviar. Então, assim, pingou um lead, pingou um contato querendo comprar alguma coisa da sua empresa, para tudo, tem que fazer o máximo possível para vender esse cara. Uma boa proposta. Vende para ele, entrega um bom trabalho, que esse cara ele provavelmente vai indicar, vai voltar a recomprar, então você precisa ter essa pressão. No G4 a gente tem um time de vendas gigante lá, então a gente está com provavelmente umas 400 pessoas próximas disso. A gente deve ter umas 120 pessoas no time de vendas, umas outras 100 no time de marketing. Eu queria perguntar um pouquinho da estrutura da G4, né? Você começou a falar sobre a área comercial. Como é que fala assim da estrutura da G4? Você falou 120 pessoas na área de vendas, espalhadas pelo Brasil inteiro. Não, só em São Paulo? Só em São Paulo, nosso escritório. Então hoje a gente trabalha essencialmente via inside sales, que a gente fala, né? Então a gente trabalha essencialmente com venda receptiva. Então o nosso fluxo, normalmente o nosso cliente ele conhece o G4 através ou de redes sociais, ou do perfil dos fundadores, ou de eventos que a gente participa, palestras, livros, nossos vídeos do YouTube, por aí vai. A partir do momento que ele conhece o G4, ele entra nos nossos canais, ele preenche um formulário de aplicação. Então, hoje a gente tem um processo seletivo para a entrada de clientes. Então, a partir do momento que ele preenche, cai para o nosso time comercial, a gente tem um time de pré-vendas que primeiro qualifica esse lead, entende se ele é de fato dono de empresa, se a empresa dele faz sentido estar naquele momento para trabalhar junto com o G4. E aí passa para o nosso um time de executivos que a gente tem, que é onde ele entende a dor do dono de empresa e propõe o melhor produto para ele. E aí dentro do time de vendas, então são mais ou menos umas 120 pessoas, ali dividido em vários times menores ali dentro. Os nossos vendedores, a gente instrui muito eles que a melhor coisa que eles podem fazer para um dono de empresa é garantir que ele venha para o G4. Porque a gente sabe que se ele vier para o G4,
ele vai ter uma entrega boa, a gente vai conseguir impactar ele de alguma forma, vai conseguir fazer com que ele cresça a empresa dele de alguma forma, né? Então, hoje, voltando um pouco na estrutura, então a gente tem esse time comercial, que são mais ou menos essas 120 pessoas. A gente tem um time de marketing relativamente grande. Eles são remunerados com fixo, com comissão? Como é que funciona isso? A gente usa um modelo hoje que chama de OTE, né? Que é On Target Earning, que ele é um modelo que envolve normalmente um salário fixo um pouquinho mais alto e uma comissão um pouco menor. Então, em vez de a gente trabalhar com um percentual de comissão, a gente trabalha com um valor fixo que ele recebe, um valor total que ele recebe, que é essa questão do OTE, se ele atinge a meta dele. Então, se a meta do vendedor às vezes é 300, 400 mil por mês, se ele bater esses 400 mil, ele ganha um valor ali referente a faixa que ele está, né? Então, a gente tem faixas de 1 a 10 ali, então vendedores enviam 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Cada faixa tem uma remuneração diferente. Se ele atinge a meta, ele ganha o valor total dessa faixa. E se ele supera a meta, a gente tem alguns aceleradores ali, que depende muito do mês, da campanha que a gente está fazendo. Eles são capazes de comprar um avião? Porque assim, a média, vamos lá, de maneira geral não tem problema falar sobre isso, até para ter uma ideia da estrutura. A média assim, de um vendedor, quanto é que ele fatura por mês? Hoje, considerando fixo, mais as eventuais comissões, atingindo a meta. Está entre 12 a 15 mil reais, ali, dependendo do nível do vendedor. A gente tem um pouquinho mais, vendedores que estão em níveis de carreira um pouco menos que isso, mas na média ele fica entre 10 e 15 mil reais é o salário de um vendedor que a gente tem lá dentro do G4. Tá. Além dos vendedores, que outros profissionais vocês têm? Assim? Porque você tem o total de quantos colaboradores hoje? 400. Tá, 120, quase um terço praticamente, um pouquinho mais. De vendedores. E os outros? A gente tem um time de marketing que deve ter por volta de umas 80 pessoas também. Então, que é quem produz todo o nosso conteúdo. Então, o G4 ele é muito forte na produção de conteúdo em redes sociais, em YouTube, Instagram, LinkedIn e por aí vai. Então, a gente tem toda uma estrutura que constrói esses conteúdos. E aí dentro do time de marketing a gente também tem os profissionais que são responsáveis por campanhas, mídia paga. A gente praticamente tem toda a estrutura de marketing interna. A gente não terceiriza nada, porque a gente entende que marketing e vendas é core da empresa. Então a gente cresce, foi o que eu falei antes, a gente cresce muito acelerado, pautado em vendas. E se a gente está terceirizando o marketing e vendas, você está jogando sua principal responsabilidade na mão de uma outra pessoa. Então, a gente foca em ter 100% do time interno. A gente tem 4 estúdios, tem profissional de audiovisual, editor de vídeo, roteirista, designer, redator, copywriter, profissionais de performance. Toda a estrutura necessária para o time de marketing a gente tem internamente ali dentro do G4. Então, esse é o bloco de marketing e vendas, que a gente hoje dá o nome de revenue para essa estrutura. Então, uma estrutura que cuida de receita como um todo. Aí, além disso, a gente tem as unidades de negócio, que é quem cuida das entregas dos produtos. Então, hoje a gente tem 6 unidades de negócio dentro do G4, cada uma atendendo um grupo de produtos específicos ali dentro do nosso portfólio. E aí, cada unidade de negócio ela é composta por, normalmente, um head da unidade de negócio, ali, que é quase como se fosse um mini CEO ali dentro dessa unidade. E aí cada unidade tem a sua estrutura específica, que normalmente tem alguém focado muito para o lado de produtos, pessoas relacionadas à parte de CX, onboarding, relacionamento com o cliente, conteudistas e por aí vai. E além disso, a gente tem também toda a estrutura de back-office financeiro ali, né? Então tem financeiro, jurídico, time de people, a gente tem um time de people muito forte também, que a cultura é um dos grandes diferenciais do G4. A gente a gente se preocupa muito com isso, de garantir que a gente tem as pessoas certas, do jeito certo, com a cultura certa. Então a gente faz monitoramento de cultura praticamente todas as semanas e a gente se preocupa muito em garantir que a gente tenha a melhor tropa possível ali para atingir o nosso resultado, né? E acho que esse, inclusive, foi um dos grandes diferenciais que a gente teve dentro do G4. Assim, a cultura do G4 ela é muito forte desde o dia 1 ali, né? Então, a gente sempre teve essa cultura muito forte, levada para marketing, vendas, entrega de produto com qualidade e garantir que a gente é o melhor do mercado. Só isso? Só isso. Você falou, em algum momento, tem em torno de 50 produtos. Quais são os principais produtos que vocês disponibilizam para os seus clientes?
Que são empreendedores, empresários, são empresas, né? Hoje, nossos principais produtos, eu vou separar eles em dois ali, né? Então, a gente tem um que chama Gestão e Estratégia, que é o nosso flagship hoje. É o produto que a gente começou e é o que a gente se preocupa em, de fato, ser o melhor no mercado, que ele é um programa presencial de 4 dias, focado muito para dono de empresa que fatura acima de 10 milhões por ano, né? 4 dias. Então, eles são 4 dias bem intensos ali, onde a gente promove desde momentos de interação, networking, troca, 1 dia e meio de conteúdo, 1 dia e meio de mentorias. Então, a gente combina ali nesses 4 dias diversos tipos de entrega que vão muito além da educação, que promovem para esse dono de empresa um aumento de repertório dele, do que ele precisa saber para dar o próximo passo na empresa dele, mentorias individualizadas, então ele pode tirar dúvidas do negócio dele com mentores que têm track record e que já construíram empresas muito grandes. Então, dando exemplos assim, parte do grupo de mentores ali do G4 que participam dessas mentorias, a gente tem desde fundadores da Stone, daquela de pagamentos, empresas muito grandes, sócios que foram do Nubank, grandes empreendedores. Então, a gente tem uma gama de donos de empresas que já construíram 1, 2, 3 empresas muito grandes, já passaram na pele o que é tirar uma empresa do zero até levar a centenas ou dezenas de milhões de faturamento. E quando você coloca esse dono de empresa frente a frente com esse outro empreendedor... Um bom modelo, de uma maneira... Ele tira muita dúvida. Estou com esse problema na minha empresa, estou com dificuldade nessa linha de produto, com dificuldade nessa parte de vendas, o que eu faço? Ele consegue encurtar muito o caminho. Então, às vezes, o que o dono de empresa demoraria 1 ano para descobrir esse caminho, às vezes ele tem um insight, um estalo, a gente aumenta o repertório dele, ele consegue resolver aquele problema mais rápido. Resolvendo mais rápido, ele vai crescer mais rápido, naturalmente. Crescendo mais rápido, ele vai faturar mais, vai contratar mais. Todo mundo fica feliz, né? E todo mundo fica feliz. Então, esse esse Gestão e Estratégia é um dos principais produtos que a gente tem. Daí, de novo, ele é para donos de empresas que faturam acima de 10 milhões. E a gente tem um outro que chama Traction também, que ele é um formato muito similar, mas são para donos de empresas que faturam de 1 a 5 milhões, no máximo até 10 milhões. Por mês. Por ano, né? Então, são dores muito diferentes ali, né? Quem fatura acima de 10 milhões, normalmente ele está preocupado muito mais com o longo prazo, com a perenidade do negócio. Quem fatura de 5 a 10, na maioria das vezes ele está preocupado em resolver o dia a dia e o final do ano dele. Então, esses são os 2 principais programas que a gente tem, que a gente é muito conhecido no mercado. Além desses, a gente tem diversos outros programas que endereçam dores e problemas mais específicos dependendo da jornada e do momento da empresa. Então, a gente tem programas que são específicos de marketing, de vendas, de growth, de CX, de liderança, de planejamento estratégico, de análise cultural. A gente tem várias comunidades também. Então, a gente tem 3 grandes comunidades dentro do G4, que é onde o dono de empresa ele entra e fica ao longo de 1 ano com a gente, junto com outros donos de empresa, para discutir problemas, compartilhar, troca, gerar negócio, estar junto ali, trocar experiências. Então, a gente tem essas comunidades. É outra forma de aprender também, né? Porque se eu compartilho um sucesso com alguém que passou pelo mesmo caminho, tinha a mesma dificuldade, obviamente eu vou aprender com aquela pessoa que já encontrou soluções para resolver os seus próprios problemas. Exato. E também assim, o caminho, será que é esse? Não, que tal você fazer isso? Gerando possibilidades para que, conforme o tipo de negócio, a pessoa busque soluções que já foram trilhadas, mas adaptadas aos seus próprios negócios. A gente tem um programa muito interessante também que ele chama G4 Scale. Ele é um programa que ele é de 1 ano, onde a gente tem vários encontros presenciais ali ao longo desse ano com esses donos de empresas, mentorias online também. E ele tem um grande diferencial que a gente chama de board meeting, que é quase como se fosse um conselho de empresa para empresas pequenas. Então, como que funciona esse board, né? A gente junta diversos donos de empresas de segmentos diferentes, onde cada um deles leva um case ou um problema que sua empresa está fazendo. Nosso time ajuda esse dono de empresa a estruturar o problema que ele está fazendo. Aí ele senta nessa sala, como se fosse uma sala de conselho mesmo, com outras 12 pessoas, apresenta o problema dele que ele está passando. A gente tem uma rodada de mais ou menos 1 hora, onde todos os outros donos de empresa fazem diversas perguntas para ele, para explorar melhor o problema. E na próxima outra hora a gente tem um mediador, que normalmente é um conselheiro profissional, um mentor,
que conduz uma discussão de como que ele resolve esse talvez problema. Uma faculdade, um curso que dê tanta informação, porque está tirando a experiência prática das pessoas. Exato. O que ela fez para obter sucesso e os caminhos que ela deve evitar, porque podem ser armadilhas. Né? E quem não tem experiência, obviamente, vai fazer em função, obviamente, de intuição, eu acho, aquela história que nem sempre é sedimentada num sistema concreto de possibilidade de desenvolvimento. E normalmente se aprende muito com erro, né? Então, quando a gente constrói uma dinâmica dessa, vários empreendedores, a gente cria um ambiente de confiança entre eles, eles compartilham vários problemas do que já deu errado, o que já deu certo, e se aprende muito com isso. Então, se aprende com o erro do outro, com o acerto do outro, e às vezes numa dinâmica dessa de 2 horas e meia, você sai com uma lista de 30, 40 possíveis insights e soluções de problemas dentro da sua empresa. Então, de novo, assim, isso tem uma força muito grande no mercado. Assim, se você fosse ter o mesmo compilado de soluções de um MBA, você ia demorar 2 anos, 3 anos. Então, em 2 horas... Né, se conseguisse chegar nesse nível de profundidade. Vamos imaginar aqui, só um exercício para você que está vendo a gente aqui, uma pergunta aproveitando aqui um especialista e que tem ajudado centenas, milhares de empresas. Quantas milhares já passaram por vocês? 55 mil empresas já passaram no G4. 55 mil empresas, resumida aqui na presença do Heitor, né, Siviero. Vamos lá, eu tenho uma empresa e eu estou precisando de um apoio, porque eu não estou vendendo, eu estou com limitações, estou com dificuldades, ou não me atualizei suficientemente. De uma maneira assim, eu mudo muito rapidamente. Em função, talvez, de uma inteligência artificial que está substituindo, talvez de pessoas que não estejam totalmente envolvidas e comprometidas com os resultados do meu trabalho. Não importa. Estou com dificuldades. Qual é o caminho? Então, lá, a pessoa entra em contato com vocês lá vão, primeiro, como é que funciona o sistema? Você avaliou e aquela empresa assim, está sujeita, talvez ela não esteja tão, mas é uma pessoa que pode ser trabalhada, uma empresa que tem potencial, obviamente, para que vocês possam servi-la. Passou já no crivo de aprovação de uma empresa que vocês, obviamente, vão servir. Quais são os passos? Então, ela aplica no nosso processo, fala com o nosso time ali, fazendo sentido tanto para ela quanto para a gente. A gente faz a matrícula desse aluno nosso. E aí, normalmente ele escolhe uma data que vai de 2 ou 3 meses depois do momento que ele faz a compra. E nesse período a gente faz uma espécie de aquecimento com eles, né? Onde a gente manda vários materiais, podcasts, livros, vídeos, para já começar a aumentar um pouco o repertório, colocar ele no mood que a gente fala na mesma mentalidade ali de crescimento, entendendo, explorando um pouco mais o problema, preparando ele para chegar na aula. E quando ele chega na aula, ali, nesses 4 dias, durante esses 4 dias a gente tem uma sequência de fatores que a gente faz ali, desde provocações, questionamentos, perguntas, com muito conteúdo, muita mentoria que ajuda ele a, de novo, assim, aumentar um pouco o espectro dele, assim, né? Aumentar o repertório dele sobre problemas que eventualmente ele tem na empresa dele e ele não está conseguindo enxergar. Então, quando ele entende isso daí, quando ele volta para a empresa dele, inclusive, normalmente os donos de empresa, quando eles voltam para a empresa, eles têm aquele choque cultural, assim, de... É que eu faço, tá tudo errado, vou fechar a empresa. Alguém chegou a fechar errado, quero mandar embora todo mundo. Viu que estava tudo errado, desistiu do negócio? Não é o nosso objetivo esse, mas acontece. A gente até instrui eles de que esse choque ele acontece. E se você continuar do jeito que está, vai falir, né? Ou já faliu e não sabe, não tem isso também. E a gente dá meio que essa injeção de ânimo neles, né? Então ele passou pelo programa, ele volta à empresa, ele tenta naturalmente colocar as coisas para rodar, várias coisas ele consegue, várias coisas ele tem dificuldade, e a gente é nessa jornada que a gente volta a ajudar ele. Dar suporte, né? Para que ele possa superar as limitações, aprender e fazer as mudanças que nem sempre sozinho ele consegue fazer, ou conseguiria se não tivesse um apoio de pessoas, né? Tipo o irmão mais velho, ou alguém que já cursou a Universidade da Vida e tem algumas ferramentas e recursos para oferecer para as pessoas, né? Pobres e coitados dos empresários. O empreendedor brasileiro não é tão valorizado, né? Tem muitas limitações. Você falou agora há pouco numa conversa, o próprio governo lutando contra, né? E eu vejo assim, muitas limitações, né? Porque nem sempre o empreendedor é devidamente considerado e valorizado por oferecer emprego, trazer uma modificação, aumento da economia, incremento em termos de desenvolvimento de maneira geral. Mas nem sempre devidamente respeitado, reconhecido e valorizado. Esse é um grande problema que a gente tem no país. Assim, um empreendedor, na maioria das vezes, ele não é reconhecido como um herói, assim, como um vilão da sociedade.
E se você for olhar friamente, o empreendedor ele é o dínamo da sociedade, ele é o que promove renda, ele que gera renda, não é o Estado que gera renda. As pessoas acham que o Estado que gera renda, não é. É o empreendedor que gera renda, ele que constrói emprego, ele que promove inovação, é o livre mercado ali, o dono de empresa que impulsiona o mercado. Então, se a gente não tivesse empreendedores no país, a gente não teria emprego, não teria renda, não teria salário das pessoas, não teria qualidade de vida e por aí vai. Então, um dono de empresa, o empreendedor ali brasileiro, precisa sim ser melhor valorizado. É uma das coisas que a gente luta muito no G4 para dar esse espaço, para dar esse reconhecimento para o dono de empresa, para o empreendedor. A gente sabe que é ele que, de fato, promove a mudança socioeconômica do país. Não é governo, não é Estado, tanto que entra e sai governo, se olhar os últimos 20 anos, entrou e sai governo de vários tipos. O país aparentemente só piorou, assim, a gente não teve melhoras. E, de fato, quem pode mudar a realidade socioeconômica do país é o dono de empresa. É ele construindo, gerando emprego, construindo renda, contratando mais pessoas, gerando renda para mais famílias. É dessa forma que a gente, de fato, cresce o país, muda a realidade socioeconômica do nosso Brasil. Gostei muito, Heitor, agora há pouco que você falou da estrutura básica para uma empresa ter sucesso. Então, você falou assim do foco, do bom produto, da determinação. Você usou uma palavra que é determinação, não foi essa palavra que você usou, mas é uma questão assim, de tenacidade, de força continuada para que a pessoa não só não desista, mas ela tenha sempre a fé que vai vai conseguir o resultado almejado. Quais são os valores da G4? Valores assim, em termos daqueles que penduravam, antigamente a pessoa pendurava na parede, ficava aquele valor assim, a nossa missão, visão, valores, etc. Mas quais são esses valores fundamentais da G4? A gente tem alguns valores que eles são bem fortes ali dentro do G4, né? Nossos valores culturais, né? Que eles nasceram praticamente desde o primeiro ano de empresa. A gente está adaptando eles, que é normal. Assim, à medida que a empresa cresce, você precisa fazer alguns ajustes culturais. Para principalmente garantir crescimento, mas entre nossos principais valores a gente tem que temos os mais altos padrões. Então, de fato, assim, tudo que a gente faz, a gente se propõe a ser o melhor naquilo que eu falei, e a gente ter uma intolerância à mediocridade. Então, e a mediocridade no sentido de ser mediano, né? A gente não pode ser mediano, a gente se preocupa sim, de fato, em ser o melhor. Tanto que a gente foi reconhecido globalmente como o melhor time de CX, de experiência do cliente, porque é muito do que a gente se propõe a sempre criar entregas cada vez melhores para os nossos clientes. A gente tem outro valor que somos uma tropa de elite, onde a gente se preocupa muito na construção da tropa, em ter os melhores, em ser os melhores. A gente normalmente não tolera aquele funcionário mediano, aquele funcionário que nem você falou, aquele vendedor que você tem que ficar implorando para ele fazer as coisas. Não, normalmente você tem uma pessoa que ela entrega abaixo do necessário, normalmente o próprio time expulsa ela por essa questão cultural. A gente tem um outro valor também, que ele é muito forte, que vendemos a verdade. Então, de fato, a gente só se preocupa em vender o que é melhor para o nosso cliente, o que é melhor para aquele momento, e falar a verdade para os nossos clientes. A gente tem um outro valor que ele é até digamos assim, ele é um pouco polêmico da maneira como que a gente coloca ele, mas a essência dele é muito verdadeira, e eu acho que é uma das coisas que fez o G4 chegar onde ele chegou, que é não temos o braço curto. E aí temos o braço curto no sentido de a gente faz o que precisa ser feito. Então, se eu fui contratado para determinada função, eu não vou necessariamente me restringir o escopo só àquela função, eu vou fazer o que precisa ser feito para garantir que a gente tenha a melhor entrega possível, né? O que eu falo é aquela frase que a própria Nike tem, né? Que é the job's not done until the job's done. Então, assim, seu trabalho não acaba enquanto a entrega principal da empresa não acaba, né? Então, esse é um dos grandes valores que a gente tem dentro do G4 também. Então, essa combinação de valores ali é o que, de fato, acho que ajudou o G4 a crescer muito, né? Então, a gente, que nem falei, a cultura do G4 ela foi muito forte desde o dia 1, né? Então, a gente tem uma cultura forte, é uma cultura que normalmente nem todo mundo se adapta, e a ideia da cultura é justamente essa, não é para agradar todo mundo, e sim para trazer pessoas que tenham ideais parecidos com os seus. E se a pessoa entrou, daí a pouco não se adaptou, qual é o resultado? Já sei a resposta, mas como é que flui isso? Porque um dos problemas
de nós somos empresários e admitir pessoas, é primeiro assim. E eu nem sempre percebo isso devidamente analisado e colocado na mesa no processo seletivo. Que assim, não só avaliar a competência, currículo, etc., mas principalmente os valores da própria pessoa. A crença, as missões, etc., assim, o seu propósito de vida. Nem sempre eles são compatíveis com aqueles que a empresa quer e precisa. Então, às vezes, a empresa admite errado, ou a pessoa não avaliou efetivamente os valores da empresa e entra lá porque precisa de salário, precisa trabalhar, etc., e acaba abrindo mão dos seus próprios valores, na teoria, porque na prática não vai mudar. O que acontece depois de um tempo, quando se percebeu essa incompatibilidade? No G4 a gente tem um processo seletivo muito rigoroso. Então, a etapa de entrevista, nosso time de pessoas, ele faz questão de repassar todos esses valores para todos os candidatos antes de eles avançarem para uma proposta, para uma conversa até com o líder da área. Então, quando o time de pessoas está fazendo aquela triagem inicial, falei com o candidato, ele já passa muito forte pelos G4, passa diversos vídeos nossos, assim, de como que é a dinâmica de dia a dia, como que a gente trabalha, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, para garantir que ele já ali chega alinhado se ele quer ou não quer. Só nessa etapa a gente já tem desistência de praticamente metade dos candidatos, que eles falam, putz, o G4 é dessa dinâmica, é dessa maneira que o bumbo toca, é dessa maneira. Então a gente já faz uma limpa ali e quem passa normalmente já vem um pouco mais alinhado. Acontecem, que nem você falou, problemas de às vezes o colaborador ele entra, fala assim, não, me adapto, deixa comigo, eu sou flexível, etc. Mas ele chega lá, ele vê que a cultura é forte, ele vê que o jeito é forte, às vezes ele fica 2, 3 semanas e fala assim, pô, esse aqui não é para mim. Não é pra mim. Então a gente garante ter uma cultura forte justamente para isso, para garantir que as pessoas que estejam ali estejam alinhadas e cumpram esses valores que a gente falou. Cumprindo esses valores é boa parte do caminho que faz a gente garantir o crescimento da empresa, né? Então, uma cultura forte é o que é um dos grandes diferenciais competitivos, né? Hoje, que nem você falou assim, em época de ChatGPT e várias outras coisas, o principal diferencial competitivo das empresas acaba sendo pessoas, né? Então, ter as pessoas certas, bem remuneradas, no lugar de potência delas, fazendo o que elas gostam, sendo reconhecidas. Isso daí ajuda a você ter uma entrega melhor para o seu cliente. Então, várias empresas que se despontam muito no mercado, até falando de cases nacionais como XP, Nubank, internacionais como Disney, por aí vai, elas garantem que elas têm as melhores pessoas, os melhores lugares, motivadas, com a cultura alinhada. E felizes, não é? Porque tem duas coisas que eu vejo assim que asseguram que uma pessoa se realize na vida. Primeiro, ela fazer aquilo que gosta ou aprender a gostar daquilo que faz. Ou seja, se ela não tem prazer naquilo que faz, como é que ela vai sobreviver? Então, assim, o que você vai fazer? Vou para o trabalho, meu Deus, já não aguento mais. Ou seja, mas ela já vai assim com aquele ranço de uma coisa negativa. E se ela tem prazer naquilo que faz, poxa, que legal, hoje tem um desafio, hoje vou conseguir fazer uma venda, vou conseguir ter um resultado melhor, nossa, e aquele desafio, ou seja, a pessoa tem uma motivação e um prazer em fazer aquilo que gosta, né? Eu penso que de maneira geral as pessoas não gostam de trabalhar. Eu acho que assim, gostam sim. Primeiro assim, porque nós somos obrigados a trabalhar para sobreviver. E se você faz uma coisa que é um peso terrível, uma coisa está errada aí. Se a pessoa encontra prazer naquilo que faz e se realiza, penso que é tudo de bom, não é? Eu gosto de separar em 3 grandes, num tripé essa questão, né? Então, assim, para a gente garantir que a gente tem uma pessoa motivada ali, a gente precisa ter 3 grandes pontos, né? Primeiro, a pessoa tem que estar no lugar de potência dela. Então, assim, eu não gosto muito de usar o termo de ela fazer o que ela gosta, porque quando a gente trabalha numa empresa que normalmente está no crescimento acelerado, alguma coisa assim, boa parte do seu tempo vai ser fazendo coisas que você não gosta, mas vai ser no seu lugar de potência. Então, assim, eu sei fazer muito bem isso daqui. É o lugar que eu consigo entregar e gerar valor. Depois, ela ser reconhecida, né? E reconhecida é tanto do lado financeiro quanto do lado profissional. Então, assim, sei fazer muito bem uma coisa, sou reconhecidamente de maneira financeira por isso, e também sou reconhecido profissionalmente. Isso aqui está agregando no meu desenvolvimento, na minha carreira e por aí vai. E o terceiro, eu tenho perspectiva futura. Então, hoje, cada vez mais os jovens são muito imediatistas, né? Eu quero isso aqui agora, eu quero isso aqui para o ano que vem. Mas quando você coloca essa questão da perspectiva futura nessa equação, o que eu estou fazendo agora? Ele vai me ajudar daqui 5 anos eu conseguir chegar no meu objetivo pessoal e profissional e financeiro?
Se tudo isso daí está alinhado, a performance dela vai ser muito melhor. Ela vai estar engajada no dia a dia, ela vai ter clareza do que ela faz, ela vai conseguir gerar valor, ela vai ser reconhecida, ela vai ter o prazer, assim, uma das coisas que mais gera prazer profissional é você fazer uma entrega positiva, bem reconhecida, que várias pessoas reconheçam isso daí, que gere um impacto positivo. Quando um profissional entrega isso, ele pode não falar, mas ele fica com aquela sensação de assim, puta, o que eu fiz foi bom, me senti útil. E aí, se você junta esses outros dois fatores, essa equação tem tudo para dar certo. Tudo flui a partir também da própria liderança, né? Do estilo, o jeito, a maneira como os líderes tratam, respeitam e levam em consideração as pessoas que estão trabalhando na organização. Sim. Outro ponto também, nesse contexto, é assim, eu gosto, você falou em potência, eu gostei muito dessa palavra e gosto, utilizado ultimamente nas minhas palestras, de nada adianta a pessoa ter o potencial se ela não coloca potência no potencial que ela tem. Uma coisa é ela ter potencial. A pessoa tem um potencial para realizar isso, para ser isso, para fazer aquilo, para ser um bom palestrante, tem um potencial. Mas se ela não envereda por esse caminho, se ela não treina, não prepara, não busca técnicas, ferramentas e recursos, não vai sair do potencial. Ou seja, não colocou potência, injeção, ânimo, crescimento e desenvolvimento no potencial. Vai levar para o túmulo um potencial que não foi devidamente explorado e utilizado durante a própria vida. Sim. Bonito isso que você fala. Olha, que bom essa visão toda da empresa. Heitor, olha, que papo gostoso aqui. Teria vontade de ficar com você várias horas aqui, só pelo aprendizado que você está trazendo aqui para todos nós, para mim, inclusive. E encantando aqui os nossos, certamente, ouvintes aqui, vendo aquilo que você tem, aquilo que a G4 faz, que é fruto de todo um trabalho que você tem desenvolvido ao longo da sua vida, junto com os parceiros, que obviamente você encontrou. Nesse aspecto, parceiros de trabalho. Tem gente que não quer sócio, teve algumas decepções e prefere fazer um trabalho sozinho do que ter sócios. Mas você tem parceiros, sócios, né? Como é que nasceu isso? E como é que é essa vida associativa? Ou seja, ter sócios no empreendimento. Você está aberto para isso? O que você deve levar, que você acredita, pela própria experiência que você tem, que uma pessoa deve ter para ter essa abertura, para ter sócios? O que é necessário? Qual que é a minha maneira de pensar nisso, né, passador? Eu acredito que ninguém constrói nada grande sozinho. Então, a partir do momento que você, de fato, quer construir alguma coisa que seja relativamente grande, você precisa de outras pessoas trabalhando com você ou junto com você dentro dessa empreitada, né? Se a gente for avaliar, assim, uma pessoa ela não consegue sozinha ter todas as competências necessárias para a construção de uma empresa de sucesso. Então, normalmente ela vai ser boa em 2, 3 coisas. E aí ela vai precisar de outros sócios que complementem elas, sendo boas em outras coisas, né? Todas as empresas que são de sucesso, que crescem muito rápido, dominam o mercado, elas não têm uma única pessoa que fez aquilo. Pelo contrário, assim, né? É um grupo de sócios. E aí, pegando vários casos emblemáticos, assim, se a gente pegar empresas do mercado financeiro que cresceram muito, a gente pega a XP, Nubank, são empresas que têm o XP, Nubank, o próprio BTG, eles são empresas que eles têm um programa de partnership muito forte, né? Que tem os sócios principais e controladores ali da empresa, que são normalmente os fundadores, mas elas abrem a oportunidade de sociedade para vários outros colaboradores, que é quem que elas acreditam que no longo prazo vão conseguir ajudar ela a chegar no objetivo almejado. No G4 também, a gente hoje, se eu não me engano, a gente deve ter por volta de 20 sócios ao todo, né? Então a gente tem 3 fundadores principais, que foram Thales, Alfredo e Nardon, que criaram ali o primeiro programa logo do início. Depois a gente teve uma segunda leva de sócios, que foi quem ajudou de fato a construir a empresa, transformar o que era um produto numa empresa mais consolidada. E hoje a gente tem um programa de sócios que a gente abre para várias pessoas conseguirem virar sócios do G4 e estarem com a gente no longo prazo. Mas ela só cresce se ela tiver um faturamento, resultado também, não é? Sim. Vou lá, você sócio, não sou um sócio investidor, sou um sócio em termos de fazer um trabalho e a partir daí merecer. A gente é bem meritocrata nisso. Então, os novos sócios do G4, eles têm que primeiro comprar participação societária. Então, eles podem utilizar o bônus anual deles para fazer essa compra societária e eles passam por todo um processo de avaliação. Então,
diversas pessoas podem virar sócio, não é só quem tem cargo de diretoria, liderança, não. A gente tem sócios em praticamente várias camadas ali dentro da empresa. E ela precisa passar por um critério de, primeiro, ter uma aderência cultural muito grande, ela ter boas avaliações de maneira repetitiva ao longo dos semestres. Ela passa por um critério também de avaliação entre os demais sócios, os fundadores e diretores. Então, existe sim um critério qualitativo de essa pessoa ela tem uma aderência cultural, faz sentido a gente colocar ela dentro da sociedade. E ela passando por todos esses passos, ela pode sim comprar. Primeiro ela vira o que a gente chama de associate, que é um primeiro passo para virar sócio, onde ela pega o bônus dela e consegue comprar essa participação. E depois de um tempo ela pode sim, de fato, transformar essa participação numa sociedade que ela ganha ao longo do tempo. Então, a ideia é que ela esteja com a gente no longo prazo, essa participação dela valoriza ao longo do tempo, então ela vai gerar tanto valor para a empresa, quanto a empresa gera valor para ela ao longo do tempo. Excelente. E você está em qual nível de sociedade? Entre os 4 primeiros? Entre os 5 primeiros. Que beleza, viu? Olha, Heitor, estou satisfeito, assim, feliz e principalmente porque quem está nos ouvindo, acredito que tenha sido útil para você. O nosso principal trabalho aqui não é falar, ter uma conversa gostosa, agradável que tivemos aqui, mas uma conversa, acima de tudo, útil para você que está nos ouvindo, nos vendo e pensando, refletindo. Eu gosto dessa ideia, da analogia de um bom palestrante, um bom entrevistador, uma boa entrevista. Não é assim, olha, que entrevista maravilhosa, que voz bonita, que postura elegante, porque as pessoas saem pensando no palestrante. Na verdade, assim, um bom palestrante é aquele que as pessoas saem pensando nelas. Uhum. É isso que eu imagino que tenha acontecido com você nesse papo tão gostoso aqui com o Heitor Siviero, trazendo para você aquilo que nós entendemos que seja aquilo de importante, útil para a sua carreira, para a sua vida. Então, é o momento de você deixar aqui os seus contatos, Heitor, para quem deseja saber um pouco mais sobre a G4. Quem quiser conhecer um pouco mais, eu tenho um perfil do Instagram, acho que é a melhor maneira de me encontrar ali. Então, se vocês procurarem Heitor Siviero no Instagram, eu vou estar lá. Quem quiser saber mais sobre o G4 também deixa o convite, só procurar como G4 Educação também no Instagram, são nossos principais canais de comunicação. Ali a gente coloca muito conteúdo diário, diversos tipos de conteúdo, desde conteúdos mais informativos até aulas gratuitas, podcasts. Então a gente tem uma série de podcasts também voltados para donos de empresa para ajudar no desenvolvimento dessas competências. E se você achar que faz sentido você fazer parte do nosso ecossistema ali, conversa com o nosso time, preenche o formulário ali, participa do nosso processo, conversa com o nosso time. Se você achar que faz sentido e tiver no momento para você, também vai ser um prazer ter você conosco aí nessa jornada. Muito obrigado. Olha, tá aí, uma boa chance, uma boa oportunidade. Poxa, o que eu faço? Assim, aquela dúvida, poxa, estou querendo crescer, não estou saindo, estou estagnado, tenho os meus medos, as dificuldades pelas quais passamos em função da inteligência artificial, em função de pessoas que não estão no time, dando sangue é a alma às vezes, né? Não é dar o sangue para morrer, mas dar o sangue assim, de pensar como dono, ter uma visão, né, de conjunto, de participar efetivamente e não fazer aquilo que se espera que faça, mas tomar a iniciativa para fazer aquilo que até que não se espera que a pessoa faça, mas ela chega e faz com que a empresa, né, esteja envolvida e, claro, consequentemente, todo mundo cresce nesse sentido. Sim. Heitor, muito agradecido pela sua participação, honrado em te receber, meu querido amigo, né, de muito tempo já. Obrigado a você pelo convite. Feliz pelo seu sucesso da G4, que Deus os abençoe sempre, que continue a crescer nessa vertiginosidade, com tanto sucesso. E a gente está aqui também apoiando, torcendo para que a gente também faça alguma coisa aí juntos, quem sabe, por que não? E aí possamos aprender um pouco mais com vocês e também buscar uma luz melhor para o nosso túnel aqui, para a gente possa encontrar os nossos próprios caminhos, como espero que aconteça também com você e com a sua empresa. Muito agradecido, Heitor. Obrigado a você pelo convite, Passadori. Foi um prazer. E para você, nós ficamos por aqui, esperando que tenha sido realmente útil esse bate-papo, essa conversa aqui com o Heitor, na expectativa de que você possa, por que não, tirar proveito disso para a sua vida pessoal e principalmente para o seu trabalho, para a sua vida profissional. Você como empreendedor ou você que pretende ainda, quem sabe, por que não ser um empreendedor. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.